A vida que começa antes do sol raiar tem hoje no mar o sustento da família com o cultivo de mexilhões. A vivência na selva de pedras para concluir os estudos transformou a saudade do cheiro da maresia em colheita abundante. A cara de Caraguá de hoje é José Luiz Alves. Então, meu nome é José Luiz Alves, sou morador aqui de Caraguá, nasci aqui e sempre vivi aqui. Então hoje eu trabalho na atividade da maricultura, mas eu tive essa vocação através do meu avô, por parte da minha mãe. Então eu comecei com uns 13 anos de idade, comecei a acompanhar meu avô na pesca, ver ter essa vivência com ele. E antes de começar a maricultura eu cheguei a pescar, principalmente arrastar camarão um bom tempo. Aí a partir de 89 eu comecei a trabalhar com a maricultura e venho até hoje trabalhando com a criação de mexilhões. Sem negar as raízes, o convívio com os avós ajudou para que José Luiz pudesse desenvolver habilidades com a pesca. Somos em 5 irmãos, né, aqui, e o lado da família da minha mãe já teve lá da vivência da roça da pesca mais. Então assim, e realmente na época do meu avô lá era de subsistência, então assim, meu avô plantava de tudo para poder comer. E também pescava, então eu cheguei a acompanhar com 5 anos de idade, eu ia muito na série escolar, principalmente eu ia para lá, no sítio dele ficava lá, então eu tive essa vivência até da caça também, para comer, então eu tive toda essa vivência de pescar, da pesca e da plantação para a subsistência. E pro lado do meu pai já chegou a pescar, mas logo cedo ele também começou a trabalhar no estado, ele trabalhava na empresa Sucem do estado. Então ele já não teve muito essa conversa com a pesca, bem pouco, em relação comparado com o lado do meu avô. Ele acompanhou o pai nos barcos de pesca desde pequeno. Sim, o meu pai pescava, vinha cedo pescar para o mar, voltava bem cedo, deixava minha mãe terminando de limpar os peixes, o camarão, ele ia trabalhar. E eu chegava a acompanhar um pouquinho. E, então, eu e meus irmãos, tipo assim, como eles eram pequenos, mais ficavam em casa, estudando. Então, não tivemos assim, eu acho que por ser o mais velho, eu peguei um pouquinho mais essa memória dessa época aí. Tempo que passou, mas não apagou as lembranças que ficaram. Eu sempre vivi aqui na Cocaina, nesse mesmo lugar, assim, até hoje eu moro na casa que nós crescemos lá, meu pai construiu, eu estou ocupando essa casa. Então assim, eu tenho toda uma memória, desde praticamente pequeno, de 1 ano de idade para cá, eu tenho toda essa memória. Então assim, minha vida foi toda aqui, tanto para divertimento, assim, de esporte, foi o mar, surfar, jogar bola, então assim, o lazer, sempre foi relacionado à praia, o mar. Então a escola, né, eu estudei na Escola Estadual Benedito Miguel Carlota, que eu fiz do 1º ano até o 8º ano, né, que é a 8ª série na época aqui. Aí depois, para fazer o ensino médio, eu tive que ir para a cidade, eu estudei no Tomás. Aí lá eu estudei até acho que foi 90, por aí, foi até 90 que eu estudei lá. Aí depois dessa época eu fiquei um tempão sem estudar, comecei a fazer, já tinha uns 20 anos, comecei a trabalhar, fiz vários trabalhos, desde a pesca, jardineiro, pintor, de tudo um pouco. Mesmo aprendendo outros ofícios, a continuidade dos estudos sempre foi um sonho para José Luiz. A meta, no entanto, precisou ser adiada para ajudar no sustento da família. O tipo de serviço era mais a necessidade do dinheiro, né? Então, assim, onde parecia que eu conseguia fazer um dinheiro, eu estava. E eu gostava de estudar, nessa época eu sei que eu terminei, né, o ensino médio lá e eu queria continuar estudando, mas a dificuldade eu cheguei a fazer 2 anos de cursinho no antigo objetivo lá mas assim, e como não tinha muita opção de faculdade aqui, na minha época era mais magistério, eu não me, né, e eu acabei, assim, foi adiando, e meus pais também não poderiam pagar para eu poder estudar, morar fora, estudar. Eu lembro muito, né, que eu tive a vivenda pessoal que na época tinha um poder aquisitivo um pouco maior, saía para estudar, e eu tinha aquela, assim, tinha um pouco dessa frustração, eu queria estudar, mas não conseguia. E eu lembro assim, eu acompanhei muito meus amigos, né, a maioria, assim, o emprego aqui era, né, eu lembro, na Sabesp, a Bandeira de Eletropaulo ou ser polícia, né. E a boa parte dos meus amigos, tipo assim, eu cheguei a levar eles para, como na época eu tinha um Fusquinha, eu levava eles para São Paulo, fazer inscrição, para se apresentar. Como eu não gostava disso aí, eu ficava esperando uma oportunidade de aparecer, mas essa oportunidade não chegou a aparecer, assim, eu cheguei até a ficar frustrado na época, a maioria dos meus amigos hoje, a maioria está todos se aposentados da mesma idade que minha, e eu acabei nessa época eu não consegui nada. Frustração que o impulsionou a ir atrás do seu sonho, o
contato com pesquisadores por meio da Fazenda Marinha, onde são cultivados mexilhões, foi o que José Luiz precisava para retornar às salas de aula. Na verdade, tem um projeto Martim Pescador, onde trouxe a maricultura aqui para Caraguá, na intenção de o pescador ter uma opção de renda a mais. Então eu fui convidado, como eu já estava no meio da pesca, assim, eu fui convidado a trabalhar nesse projeto aí, trabalhei. Eu lembro que na época a gente ia nas comunidades, né, levar o trabalho, a pesquisa e deixava até uma estrutura lá para o pessoal dar continuidade. E a Cocanha foi a única comunidade que recebeu esse material e vem até hoje. Eu sei que muitos já começaram, pararam, e eu continuei trabalhando na maricultura. E nisso daí, com a maricultura assim, aqui em Caraguá, é a maior do estado de São Paulo, ela também atraiu muito pessoal, órgão de pesquisa, veio para cá. E eu, na época, eu conheci um pesquisador do Instituto de Pesca, que ele veio fazer um trabalho aqui, e eu comecei a trabalhar com ele, assim, ajudar. E nisso eu tive me despertar. Eu peguei, nessa época, em 2007, entrei na faculdade, fiz graduação em Biologia, já na intenção também, assim, a hora que eu se formar, eu vou sair daqui, né? Vou arrumar outra coisa, mas você vai pegando gosto, vai ficando, assim, também tem um investimento. E depois, em 2013, teve um vazamento de óleo da Transpetro, e realmente todo mundo ficou desempregado, zerado. Aí, como eu já tinha essa graduação, eu vou fazer um mestrado, que é um mestrado, assim, eu já trabalhava com esse senhor, e o senhor, esse do Instituto de Pesca, pesquisador, né? Ele me incentivou, vamos lá, que ele foi meu orientador na época, né? Mas visando duas coisas, uma que eu poder me formar, fazer um mestrado, né, e abrir um leque de eu arrumar um serviço, e também eu tinha uma chance de ter uma bolsa, até porque eu estava sem renda. Eu também foquei essas duas coisas, só que para ter a bolsa tinha que entrar entre os 5. Como eu já tinha uma vivência grande com ele aqui, de aprendizado, bem coisa prática, ele falou, não, ele me incentivou, vai lá que você consegue. Você vai falar. Só que a dificuldade minha era o inglês, que era a prova eliminatória. Mas também tive que, assim, a necessidade fez eu correr atrás rápido, assim, me esforçar o mais que eu... E consegui entrar, peguei essa bolsa. Aí me formei, falei, agora não quero... Assim, na cabeça minha, agora vou arrumar um serviço, não volto mais na maricultura. Mas no fim, acabei ficando até hoje. Foi o mestrado no Instituto de Pesca que proporcionou a José Luiz a oportunidade de trocar o cotidiano em meio à natureza pela vida na agitada selva de pedra de São Paulo. Experiência que trouxe benefícios para o cultivo do mexilhão e o fez perceber onde estão suas raízes. Lógico, por eu ter essa formação, ela me ajuda muito, né? Você tem uma visão, você consegue trazer mais recursos para cá, tudo. Então isso aí me deu também um leque, assim, a partir também de acho que 2020, eu acabei entrei na associação, assim, já sempre pertenci à associação, mas eu acabei assumindo como presidente. Isso também me deu mais facilidade de buscar recursos. Aí começamos a trabalhar com o TBC, fomos atrás de projetos, de recursos financeiros. Então, isso foi melhorando para a gente e também a renda também melhorou para todos. Foi uma experiência, não sei se pode te falar, mas assim, é uma coisa... Eu morando aqui em Caraguá, né, em praia, aquela calmaria, aí fui para São Paulo. Totalmente um choque, né, de viver esse local. Então, assim, foi muito difícil a adaptação. Na verdade, assim, fiquei 2 anos estudando, mas não acostumei. Eu ia lá, chegava lá, tinha que ficar 15 dias, mas no primeiro dia eu já queria retornar. O turismo de base comunitária, o TBC, tem por objetivo preservar a cultura, a natureza e promover o turismo sustentável, onde os próprios moradores da comunidade são os protagonistas na oferta de serviços. O turista, né, ou qualquer público pode vir até o local e ter uma vivência, assim, saber da nossa cultura, da culinária, do nosso trabalho. Então ele tem uma vivência do que a gente faz no dia a dia. Então a gente acaba mostrando o que a gente faz. Então a gente tem essa troca de informação, de conhecimento para eles. O TBC se tornou uma nova forma de fomentar o turismo e a renda na comunidade local. O vazamento trouxe um alerta para a necessidade de desenvolvimento de outras fontes de renda para os moradores. Nós estávamos aqui na fazenda desde 90, então assim, a fazenda está toda estabelecida, desde da fauna, né, da biodiversidade de animais marinhos, e nós também, como, né, trabalhando, tinha nossa renda dia a dia. Então conseguimos uma ajuda de custo durante 11 meses, que deu uma coisa, mas sei que muitos pescadores tiveram que vender os seus apetrechos de pesca, barco, motor, e foi muito, muito difícil mesmo, assim, foi uma situação terrível, assim.
Foi 2 anos totalmente parado, sem nada, e depois, foi em 2013, em 2015, vamos retomar, em março também, vamos retomar a fazenda. Mas só que assim, a retomada não é tão rápida quanto a gente imaginava, assim. A gente achava que, vamos tomar daqui um ano, tá tudo normal. Não, a própria, né, a biodiversidade de animais marinhos, aquela fauna de animais que já tinha naquele local, ela foi totalmente destruída, extinta. Então, você recompor aquilo lá demora. E a fazenda demorou uns 6 anos para voltar ao normal que era antes. Então, assim, por mais que no início vou fazer uma criação, eu tenho que lançar o coletor artificial para fazer a captura dos filhotes. Eu lançava lá e não tinha a mesma captação como tinha antes, porque aquela fauna, a biodiversidade já tinha acabado, então ela tinha restabelecido de novo toda aquela fauna lá. Então foi difícil pra caramba. A superação do problema permite que hoje a rotina de cultivo dos mexilhões tenha sido restabelecida. Então, a nossa rotina de trabalho da maricultura é acordar cedo, geralmente é umas 5 horas, a gente vai pra lá fazer a colheita, né? Assim, a gente separa a nossa atividade em 2 momentos, tipo assim, de segunda a quarta-feira é fazer o manejo. Eu falo assim, criar mexilhão é que nem ter uma roça, a gente fala fazenda marinha. Que nem a roça tem que cuidar lá das ervas, lá das pragas, e aqui nós também, a gente tem que limpar as boias, fazer o manejo, limpar, que nem as cracas seriam umas pragas, tem que fazer toda aquela manutenção. Já de quinta em diante, de quinta a domingo, a gente fica focado mais na venda. Então a gente vai lá, a gente traz para a praia, limpa e fazemos assim, essa entrega. 70% da nossa venda vão para os comércios, quiosques e restaurantes, e os 30% fazemos as vendas no varejo. E a gente tem um ponto de venda aqui na Praia da Coca, um box da associação, então essa é mais ou menos a rotina. E na temporada, como a cidade aumenta 3 vezes mais a população, né? Aí a venda, o consumo aumenta muito. Então a gente fica só focado na venda mesmo. É só ir lá, tirar e vender. Aí acabando o carnaval, passando o carnaval, a gente volta de novo, fazer aquele trabalho de novo de plantio, tudo de novo. É aquele ciclo lá. É um plantio, um ciclo que demora muito? Ou ele... Demora. Tem 2 fases. A primeira fase é fazer a captação dos filhotes no próprio ambiente, com coletor artificial. Isso leva de 4 a 5 meses. Depois que esse mexilhão fica, a gente coleta ele no coletor, passamos por uma corda de engorda. E essa corda de engorda vai levar uma média de 6, 7 meses. Então, se eu pegar o ciclo de captação até a venda, é um ano e um mês mais ou menos. Com raízes firmes em Caraguatatuba, seu amor à profissão e à comunidade se tornaram pilares de uma vida de qualidade. Hoje estou com 55 anos, hoje eu me sinto assim, privilegiado de estar aqui, vivendo um ambiente saudável, com qualidade, assim. Então hoje eu sinto muito gratificante de estar aqui e me assim, contente. Assim, eu falei, até essa época eu não dormia direito, ficava pensando que hoje não, eu estou super relaxado, super de bem com a vida. Então, hoje me sinto privilegiado de estar aqui, pelo que a cidade oferece, né, da segurança pública. Você consegue hoje entrar num ambiente ainda, principalmente qualidade de vida, assim, viver perto, né, assim, eu falo que tem muitas pessoas que não percebem, mas eu acordo e consigo olhar para um lado, ver a Mata Atlântica, para o outro lado do mar. Então, assim, poucos lugares que você tem esse ambiente, né, a praia, o mar, o sol, então, a amizade, o convívio, né? Então, para mim é muito gratificante estar hoje aqui em Caraguá e Caraguá oferecer, né, esse ambiente saudável para a gente.